Olá, como estão? Estou aqui para mais um encontro, mais uma aulinha, começando agora o módulo 4 do importante texto Yoga Sutras de Patanjali. A gente vai seguindo cronologicamente os nossos estudos teóricos sobre a filosofia do yoga, e a ideia é a gente ir apontando textos, apontando é, contextos filosóficos, históricos do yoga, que isso muitas vezes, se não a maioria das vezes, fica ceifado em uma prática de yoga tradicional, né? A prática de yoga tradicional que eu estou me referindo é a prática de tapetinho, a nossa prática semanal. Acredito que quem está tendo interesse nesses encontros aqui, né, nessa aula resumida no YouTube, ou nas aulas ao vivo que eu disponibilizo a quem tem interesse, é quem pratica yoga. Então essa base, tudo isso que a gente vai ver, é aquilo que o professor não tem condições de falar dentro da aula, ou se fala, fala muito minimamente, né? E o Yoga Sutras de Patanjali entra nesse contexto de textos que a gente fala, por exemplo, os yamas e niyamas, né? Os professores usam muito, a questão das posturas, a questão das meditações e inúmeros conceitos que estão intrinsecamente ligados à nossa prática de Hatha Yoga, tá? E aí a nossa ideia é a mesma de sempre, né? Vim aqui, dar uma olhada, uma pincelada. Isso desperta interesse do estudante, para o estudante ir atrás de textos, atrás de uma busca mais profunda de conhecimento. E a gente vai seguir junto então nessa mesma ordem, tá? Eu vou minimizar aqui para não atrapalhar os slides e a gente vai seguindo. Aí a gente vai, eu sempre costumo fazer nos nossos encontros, é pegar um apanhado histórico, né? Um histórico que tem a história, que a história fala sobre o determinado tema, nesse caso aqui o Patanjali, né? Yoga Sutras de Patanjali. E o apanhado mitológico também, né? O que a mitologia indiana fala sobre toda a história mitológica que envolve os personagens dos nossos estudos. Então aqui, ó, Patanjali, História e Literatura, vai ser o nosso primeiro encontro. A gente vê aqui Vishnu e a sua esposa Lakshmi, né, aqui no mar, né, no mar demiurgo, aqui a gente vê o Brahma, né, algumas características que a gente viu lá no final do módulo 1, naquela aula que eu dei sobre a batida do oceano de leite. Quem já viu, quem não viu, tem a oportunidade de ir lá no módulo 1 e ver. Então a gente vê esse mesmo oceano aqui, né? A gente vê a participação muito importante de Vishnu nessa história védica que eu contei lá no módulo 1. Mas enfim, a gente vai vendo aqui, ó. Segundo a tradição hindu, Patanjali foi a encarnação de Ananta, ou Shesha, o rei milecéfalo da raça das serpentes, que supostamente guarda os tesouros ocultos da terra. Tá? Disse que Ananta tornou-se o nome de Patanjali porque queria ensinar yoga na terra e caiu, Pat, do céu, sobre a palma Anjali de uma mulher virtuosa chamada Gonika. Tá? As muitas cabeças do Senhor das Serpentes simbolizam a infinitude, onipresença e a ausência de tempo. Então, isso que a mitologia conta, né? Sobre a aparição desse filósofo Patanjali sobre a Terra. Enfim, a gente vai seguindo aqui, ó. Ananta, Vishnu, na figura do absoluto, engloba o todo, o cenário em torno. Ele é Ananta, oceano, ele é Ananta, é o oceano, é Lakshmi, sua esposa, que acaricia seus pés, e também Brahma, o demiurgo, Deus que nasce de seu umbigo, ali que a gente viu na figura anterior, né? Aqui a gente vê as representações artísticas dessa cobra, né? Que Vishnu fica sentado, deitado nela, do umbigo dela, né? Que vai nascer a flor de lótus ali, o mito da criação para os hindus é assim, sai do umbigo, o caule da flor de lótus, aí Brahman cria as manifestações terrestres, né? E isso a gente já viu lá no módulo 1, não pretendo me aprofundar aqui, mas aqui a gente já observa que nas artes, essa aqui é uma arte, né? Uma pintura,
Isso daqui é também uma arte lá da Índia. Ó, aqui o pessoal fazendo as oferendas, aqui tem um senhor aqui fazendo oferendas, provavelmente está jogando alguma flor, alguma semente, e a importância simbólica que isso tem, né, que a Ananta tem, e como a gente falou ali no começo do slide, né, ali a figura de Vishnu é absoluto, então tudo que está ao redor dele, ali, como a cobra, como Lakshmi, Brahma, ela se torna absoluto, né, pela simples presença de Vishnu, né. É muito interessante essa ideia. Como ensinam os Upanishads, que sopra do infinito é sempre o infinito. E Ananta, a serpente de 1000 cabeças, representa também o infinito que ainda sopra após a manifestação. Aí a gente vê essa parte mística do yoga, né? Essa parte de que o absoluto está em tudo e que tudo está presente no absoluto. Tudo tem tudo é temperado pelo absoluto, assim, vamos dizer assim, né? E aí essa figura de Ananta, essa figura mágica, está sempre atrelada às imagens de Patanjali, né? Essa é uma imagem bem clássica. Tem algumas, né? Várias outras, mas normalmente tem a serpente aqui, né? Serpente enroladinha e sai por trás da cabeça dele. Então essas imagens saem aqui, ó. É possível que o filósofo tenha sido um grande expoente do yoga na sua época. Aqui a gente está falando, gente, a gente agora vai passar a falar do possível do Patanjali histórico, tá? A gente falou do Patanjali ali muito resumidamente, tá? Tudo aquilo ali tem uma história um pouco longa, de que tem a história da esposa que estava com dificuldades e fez oferenda a Vishnu. Então a cobra, né, Ananda, fez esse sacrifício de descer aos céus e ensinar o yoga para a humanidade, como a gente viu ali nas aulas anteriores. Isso tudo dava para fazer uma aula só disso, com certeza, até mais. Mas como a gente está fazendo um resumo e isso é só uma introdução ao texto clássico, né, Yoga Sutras de Patanjali, eu não decidi ceifar essa parte mitológica, mas passar com um pouco mais de síntese, né, para que a aula não fique muito pesada e fique uma aula agradável para que possamos ter uma boa atenção a maior parte do tempo, tá? Agora, a partir desse momento aqui, a gente já vê que foi possivelmente, né? Quem foi o Patanjali? Possivelmente foi um grande expoente de yoga da sua época. Aqui eu acho que eu não botei a data, mas estima-se que Patanjali viveu, né, na Índia a partir do século 4, 5 depois de Cristo, tá? Então, estima-se que ele tenha sido um grande filósofo e que estudou bastante as filosofias do yoga, ali os darshanas, né, que a gente viu na última aula, no último módulo, perdão. Ele era proficiente nos darshanas e aprendeu muito sobre o yoga e decidiu fazer a síntese do yoga, né? Para a sua escola, o estudo Svadhyaya é proposto por um elemento de extrema importância na prática do yoga. Então, essa frase aqui é importante para o estudante, ó, extrema importância da prática do yoga, o estudo, o Svadhyaya. O que é Svadhyaya? É o autoestudo, né? O estudo das escrituras sagradas, tá? Então, não tem como tu estudar yoga sem fazer um estudo teórico, até porque se não fosse estudo teórico, tu não tinha nem como fazer a prática aí na tua escola onde você estuda yoga, né? Onde você pratica o yoga de tapetinho. Aí, gente, se um estudante de yoga, que seja um estudante que tenha um mínimo de curiosidade, vai fazer isso, ó, de extrema importância a prática do yoga. Para o Patanjali, não existe yoga sem a prática teórica, porque realmente embasa, né? Realmente dá tu sabe o que tu está fazendo, tem uma ideia por trás do que tu está fazendo, né? Não é uma coisa assim solta aleatoriamente, que tu faz sem saber muito o que está fazendo. E quanto mais a gente estuda, eu sempre uso essa frase, né? Quanto mais a gente estuda um assunto, mais a gente dá importância a ele. Essa é a ideia do Svadhyaya. O estudo das escrituras, estudar o yoga, né? Ver vídeo como esse daqui no YouTube, tem vários, né? Esse meu vídeo é bem despretensioso, não tem muito aparato tecnológico
Mas eu me sinto na necessidade como professor de yoga de passar essa teoria de yoga também para os estudantes de modo geral. Isso também pode ser considerado um estudo de Svadhyaya, né? Muito que você vai ver por aqui, às vezes fugiu do teu escopo de prática cotidiana aí do teu dia a dia e de alguma forma pode te auxiliar. Tá? Embora Patanjali seja reconhecido como uma figura-chave na tradição do yoga, não se atribui ele a criação do yoga, e sim a compilação do sistema filosófico. Aqui é um erro comum, né? Achar que Patanjali foi o criador do yoga. Por que se fala isso? Porque o texto dele tem uma expressão tão grande que muitas pessoas ocorre esse engano, né? Dizer que Patanjali foi o criador do yoga. Na verdade, se vocês estiverem acompanhando algumas aulas anteriores a essa, a gente vê que o yoga vai surgindo e vai se sintetizando ao longo do tempo, né? As próprias escolas filosóficas que a gente viu, as 6 principais ali, os Saddarshanas, no módulo passado, são maneiras, né? São exemplos de como a coisa vai se sintetizando, né? As próprias correntes religiosas que vão surgindo, a exemplo do Shivaísmo, né? Os adoradores de Shiva, e do Vaishnavismo, adoradores de Vishnu, também é isso. Então, tudo isso, né? Toda essa gama, toda essa história filosófica, ela vai acabar, né? Esse filósofo decidiu assim, não, agora eu vou fazer uma síntese disso, né? Tá tudo muito igual uma biblioteca que tu tem, é igual esse conhecimento que eu tô tentando trazer para vocês, né? Eu tenho bastante literatura do yoga, eu vou fazer uma síntese e tentar explicar assim, resumidamente, a essência da história e da filosofia do yoga. Então, se atribui ao Patanjali a síntese, né? Não a criação do yoga, assim, vamos dizer, né? Porque já se via o nome yoga em Upanishads anteriores ao Ashtanga Yoga, né? Que é o yoga de 8 membros que a gente vai ver agora durante esse módulo todinho. Tá? E aqui fala do momento histórico, aqui a gente vê um pedaço, um papiro dos sutras, bem antigo, né? A gente vê aqui, ó, a data, a cronologia, né? Basicamente é o que eu falei ali no slide passado. Aí a gente vê essa correlação de sutras, né? A língua sânscrita tem bastante palavras parecidas com o português. Os sutras é uma delas, né? Sutura, por exemplo, que vai suturar um braço, né? Suturar um ferimento. Você vai lá, vai costurar, né? Então, sutras é isso, sutura. Depois vai vir para o português a sutura, que é cada escola do hinduísmo a produzir o seu próprio sutra, que na palavra sânscrita significa literalmente fio, tá? Um sutra é uma composição de afirmações aforísticas que juntas dão ao leitor como que um fio que para amarrar todas as ideias importantes que caracterizam aquela escola de pensamento, tá? Amarrar todas as ideias importantes. Qual é a característica central dos sutras, assim? No próximo slide eu vou pontuar algumas, mas eu já quero deixar assim em síntese isso. Amarrar todas as ideias importantes. Então, uma síntese, sabe? Como se tu fosse um maestro, né? E sabe que aqueles símbolozinhos musicais, né? A clave de sol, cocheia, semicocheia, tu lê aquilo ali, tu já sabe o que fazer. E os sutras é a mesma coisa, é uma síntese do conhecimento, como eu falei lá, muito grande, mas sabe que um sutra pequenininho como esse que eu circulei aqui, perdão, ele já vai te dar uma ideia maior anteriormente que possivelmente você já vivenciou, né? Já já trabalha no seu dia a dia, né? Mas o sutras aqui é uma síntese. Tu vai ver, vocês vão ver que as sutras são muito pequenininhos. O texto é muito pequeno, né? O Yoga Sutras de Patanjali, mas não quer dizer que seja fácil de compreender, assim. Existe uma densidade muito grande, né, nesse texto. Aqui a gente vai ver as principais características, não vou me aprofundar muito, os slides vão ficar aqui. Se você quiser pausar e ler mais profundamente, pode pausar depois que eu explicar, mas basicamente é isso, é poucas letras, poucas frases, como eu falei ali anteriormente.
E não ambiguidade, né? Não, as sutras requerem precisão, como eu falei ali anteriormente, completamente preenchido desse significado, né? Existe essa ideia de ser muito preciso os significados, né? Tem a essência de cada palavra, tem que ser muito bem cuidada, né? E que seja uma coisa ecumênica, né? Que seja para a diversidade do mundo, né? Que seja, essas são as características gerais dos sutras. Falar as coisas como elas são, obviamente, né? Falar as coisas com a maior verdade e a maior precisão possível e tratado com dignidade, sem fanfarronice. Então, você quer passar um texto com a maior sinceridade, assim, vamos dizer, né? A maior força de vontade, a maior clareza possível, é isso que significa essa ideia aqui do Anavadian. Então, essas são as características gerais dos sutras. Então, quando a gente for ler um sutras, a gente tem que ter essa ideia em mente. Vai ser bem sintético e bem preciso, e a gente não vai poder, né, fazer vamos dizer assim, uma coisa que saia muito tentar é, fazer tipo como se adaptasse, né? Um texto antigo, que é clássico, fazer uma adaptação muito extrema aqui para nosso momento histórico, né? Também é uma coisa que faz parte dos sutras de Patanjali, dos sutras, né? Você vai falar uma coisa da clássico, que obviamente o que é clássico é clássico. A gente vai ver por exemplo, uma pintura clássica, né? Uma pintura clássica, ela não sai de moda. Então vai ter uma característica intrínseca nela, ela não vai sair de moda. A gente vai falar uma coisa que foi lá do século 5, 4 antes de Cristo, né? Mas que ainda é muito viva aqui, parece muito atual. Então não vai nem ser necessário a gente fazer aquela dica ali final que os sutras dão, né? Que é fazer adaptações e fazer adaptações para o momento histórico e tratar com fanfarronice, né? Muita brincadeira durante fazer os sutras, assim, alguma coisa desse gênero também não é recomendado, né? Aqui é o texto, né? O texto do filósofo Patanjali que ele deixou pra gente. A gente viu o quê? A gente viu o Patanjali, personagem mitológico, a gente viu o Patanjali, personagem histórico que viveu. Possivelmente Patanjali foi funcionário de um rei da época, e esse rei viajava por toda a Índia, né? E daí ele aprendeu muita coisa durante esses seus trabalhos, e aí foi um filósofo de expressão e provavelmente foi um exímio praticante de yoga, né? Não tem como tu fazer um texto desse sem praticar, né? Só no conhecimento teórico não vale, até porque isso ele deixa claro no Yoga Sutras de Patanjali. Por que a gente fala provável? Porque a gente sabe muito pouco, né, sobre o Patanjali histórico, tá, gente? A gente sabe extremamente pouco. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. Mas o que se sabe é isso, que é um texto muito bom, um texto muito denso e que fala sobre toda a síntese do yoga. Aqui a gente vê a divisão deles, né? São 4 capítulos. Aqui a gente vê o Samadhi Pada, que é o capítulo do Samadhi, que é, assim, vamos dizer, a síntese do yoga, o final do yoga, que é o Samadhi. Aqui vê o Sadhana Pada, que é o capítulo da prática, né? Nós somos o que? Sadhakas, né? Sadhakas, somos praticantes. E aí, voltado à grande maioria dos estudantes. Eu não vou ler o slide todo para não ficar grande, mas se quiser pausar depois que eu fizer a explicação, da mesma forma que o outro, tá? Aqui o Vibhuti Pada, que representa os resultados reais, né? São os poderes que o yoga nos traz a partir do quê? A partir da prática, né? Do sadhana, né? Aí traz o Vibhuti Pada e o Kaivalya, que vamos dizer assim, é a cerejinha do bolo, né? Então ele vai fazer toda o resumo e as considerações finais da prática do yoga de modo geral. Então é isso que eu queria passar para vocês. A gente vai seguir muito mais ainda adiante, né, nessa nossa ideia de estudar sobre a filosofia do yoga. E nessa breve introdução que eu queria passar para vocês era essa ideia, né, da filosofia, da prática, um pouco da história,
um pouco da mitologia, que eu acho muito legal, acho muito lindo e importante para a gente saber nos situarmos como praticantes de yoga, né? Obviamente a gente não vai querer virar um sannyasi, né? Um retirante, mas é muito importante que a gente estude. Imagina, você por exemplo, que está me vendo, nossa, eu já pratico yoga há 4, 5 anos e nunca tinha ouvido falar em Yoga Sutras de Patanjali, mas isso talvez não seja nem culpa do seu professor, seja a falta de tempo realmente tempo de aula de tu passar um conhecimento sobre esse. Por isso a importância de tu ficar aqui, por exemplo, essa aula vai ter 20, 25 minutos. Não é um tempo longo, mas é um tempo valioso para dar uma dimensão maior à sua prática de yoga, tá bom? E é isso, tá bom? Gratidão aí pela presença e bons estudos e até a próxima aula. Muito grato. Namastê.